Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus, ela nos traz revelações importantes e eu quero chamar a sua atenção para uma delas. Lá no texto de Zacarias, capítulo 14, versículos de 8 a 8, nós vamos ler apenas um, você pode ler depois, diz assim: Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Zacarias capítulo 14, o verso 8. Quero chamar a sua atenção para uma história que você já conhece, pelo menos já ouviu falar alguma vez. A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Exatamente. Ló, sobrinho de Abraão, veio com Abraão quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus para uma terra que ele prometia, e Abraão traz Ló, e os dois tinham grandes rebanhos, e os pastores de gado de Ló começaram a brigar com os pastores de gado de Abraão. E Abraão toma a decisão e diz a Ló: não é bom que aconteça isso, escolha um dos lados, siga e nós vamos para o outro, porque somos parentes, não precisamos brigar. Ló, observando as campinas do Jordão, as campinas do lado de Sodoma e Gomorra, um paraíso, pastos abundantes, Ló escolhe aquele lugar. E Abraão vai para o outro lado. Mas a bênção de Deus foi prometida a Abraão, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3, que dele faria uma grande nação e que do descendente de Abraão viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra, que é Cristo. Ló foi para a parte mais bonita, mais atrativa, mas aquela região ficava Sodoma e Gomorra, cidades que a Bíblia descreve que habitava a imensa prostituição, o homossexualismo e tantas outras coisas, aberrações tremendas. E Ló estava naquela cidade quando aconteceu a destruição daquela cidade. Deus ouviu o clamor de que vinha de Sodoma e Gomorra e enviou anjos para avisar a Ló para sair dali. E a maldade dos homens de Sodoma era tão grande que os homens queriam entrar na casa de Ló e abusar sexualmente dos homens que estavam ali, os mensageiros, para trazer a mensagem. O desfecho da história você já sabe: Deus tira Ló da cidade, o anjo dá pressa para ele sair sem olhar para trás, a esposa de Ló olha para trás, se transforma numa estátua de sal e cai fogo e enxofre do céu e destrói a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. E aquela região que antes, quando Ló se apartou de Abraão, era linda, verdejante, agora é um vale de sal. E é lá nessa região que se encontra o Mar Morto. Por que o Mar Morto? O nome já diz, porque é morto, não tem vida. O Mar Morto é 400 vezes mais salgado do que o oceano. No Mar Morto não há condição de ter vida e os cientistas assim comprovaram durante anos e anos. Mas esta ideia está mudando. Esta ideia está mudando e os cientistas hoje já comprovam que o Mar Morto, no seu fundo, existe vida. E mais esplêndido ainda, uma senhora, uma judia, andando pelas margens do Mar Morto, identificou lagoas de água doce com peixes nadando dentro delas. Espanto para todos, não para aqueles que creem na palavra de Deus. O Mar Morto, onde não há possibilidade de vida, ou não havia possibilidade de vida, mas que tem a profecia garantindo que vai voltar a ter vida, está se cumprindo. O Mar Morto é, como o próprio nome indica, morto, mais de 400 metros abaixo do nível do mar, é o ponto mais baixo em terra seca. Nenhuma vida pode existir em suas águas ultrassalgadas, e suas margens são revestidas com uma espessa camada de sal que mata qualquer planta. Desde que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, é assim. Mas há uma profecia. A sua falta de hospitalidade tem sido documentada durante séculos. Um mosaico no chão de uma igreja em Mábeda, Jordão, que mostra um mapa para os peregrinos bizantinos em seu caminho para a Terra Santa, ilustra isso. Caracteriza uma imagem do nado dos peixes para baixo do Rio Jordão e em seguida girando em torno de uma vez que chegam às águas do Mar Morto. A Bíblia, no entanto, descreve um quadro muito diferente da região.
Ló olhou para fora sobre o vale onde o Mar Morto é agora e viu uma região extremamente fértil e bem regada. Gênesis 13, 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Assim era a região de Sodoma e Gomorra antes do Senhor a destruir e a tornar num vale de sal, onde habita o Mar Morto. Mas há profecia para que isso volte a ser visto, e já começamos a ter um lampejo desta profecia se cumprindo. A Bíblia relata que a paisagem mudou quando o fogo e enxofre que destruiu Sodoma e Gomorra transformou o vale em um terreno abandonado sem vida. Na verdade, as pessoas que visitam o Mar Morto hoje têm dificuldade de imaginar um grande e belo jardim na região árida, como diz Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ainda mais desconcertantes são as profecias messiânicas de que a água vai fluir do leste de Jerusalém para o Mar Morto. E essas águas amargas vão encher-se com peixes, e do deserto ao redor será repleto de vida. Esta é a profecia que os cientistas ignoravam. Não há como acontecer isso, mas já está tendo vida no Mar Morto, porque Deus tem compromisso, não é com a religião, não é com a palavra do pastor, do bispo, do apóstolo, do padre, desse ou daquele. Deus tem compromisso com a sua palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. É isso que a Bíblia nos ensina. O verso 8 diz: então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem para o deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Esta é a profecia. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Ezequiel 47. Esta profecia é este rio que vai desembocar e passar no Mar Morto e dar vida por completo ao Mar Morto, fazendo com que aquela região volte a ser como era nos dias em que Ló olhou e escolheu por ser atrativa. É a palavra de Deus. O nível de água no Mar Morto vem recuando a uma taxa fantástica de até 1 metro a cada ano. Isso é devido à água que está sendo desviada do Rio Jordão para fins agrícolas e pela evaporação causada pelas obras minerais do Mar Morto. O nível da água caindo levou que buracos aparecessem às margens do Mar Morto. Em uma visita à região árida, Siegel, descobriu-se que muitas dessas piscinas foram se enchendo de água doce e ainda mais, incrivelmente, sendo habitadas por peixes. É a palavra de Deus se cumprindo. A prova é inegável. Foi filmado por Siegel um vídeo onde os peixes são claramente vistos nadando nas margens do Mar Morto, onde não havia vida, agora existe, em cumprimento da palavra. Em piscinas cercadas por plantas verdes, é o cumprimento da palavra de Deus. A água fresca no Mar Morto é um exemplo claro de como os profetas foram capazes de ver as coisas que permaneceram escondidas dos cientistas por milhares de anos. Em 2011, uma equipe de pesquisadores da Universidade Ben Gurion de Negev enviou mergulhadores para o fundo do Mar Morto. Este esforço causou sérias dificuldades técnicas devido ao ambiente ser super salino, os equipamentos ficaram inoperantes. Foi a primeira vez que esse tipo de mergulho tinha sido feito. E o que eles descobriram foi surpreendente. Eles descobriram o que as escrituras já denunciavam há muito tempo. Os pesquisadores descobriram enormes crateras no fundo do mar, a 15 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. A água fresca estava fluindo a partir dessas crateras, que foram acalifadas com tapetes de micro-organismos, mostrando que o Mar Morto não está totalmente morto. O início da profecia está no lugar esperado para brotar. A qualquer momento vai se cumprir. Talvez o aspecto mais notável desta profecia bíblica que nos está sendo apresentada é como disse Siegel, afirmou ele: esta é uma grande coisa e ninguém está realmente falando sobre isso. Eu quero chamar a sua atenção no término da nossa reflexão de hoje para isso. É apenas um detalhe. A grande mídia não fala sobre isso. Os grandes
veículos de comunicação não falam sobre isso, porque eles não têm compromisso com Deus nem com a sua palavra. Mas o nosso objetivo aqui na nossa mensagem do dia é trazer uma mensagem que edifique a sua vida e que esclareça, que te ajude a olhar para a palavra de Deus, não para a Bíblia. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus, porque nós hoje temos tantas traduções da Bíblia, temos tanta coisa que foi acrescentada na Bíblia, que a gente fica até meio perdido se não fizermos realmente uma leitura mais sistemática, né? Um estudo, uma pesquisa mais aprofundada. Mas a palavra de Deus está se cumprindo assim como ele prometeu. Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação e que da descendência de Abraão viria o descendente, aquele a quem direito tenha a promessa, através do qual Deus abençoaria todas as famílias da terra. Esse é Cristo Jesus, aquele mesmo que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia conforme a profecia, que já havia nascido de uma virgem conforme a profecia, que subiu aos céus conforme a profecia e que vai voltar conforme a profecia para julgar os vivos e os mortos. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa estar preparado para o encontro com o Senhor, porque a sua vinda é certa. Que Deus te abençoe.